Estamos iniciando o nosso Papo do Bem, agora em Casa Nova, e hoje é um dia muito especial para nós, porque ao iniciar nosso trabalho nesse reduto, nós contamos com a presença do meu amigo e irmão, o Navarro, que todos vocês conhecem. E é com alegria que nós vamos conversar com ele nesse Papo do Bem pela Rede Luz Espírita, falando um pouco sobre Jesus, o governador do nosso planeta, o administrador divino. Logicamente, ele conhece muito sobre o assunto e agradeço, viu, Navarro, por você estar aqui conosco falando sobre o nosso mestre, que é sempre uma alegria muito grande. Meu caro doutor, queridos amigos, é um prazer, uma alegria, uma honra mesmo estarmos aqui e envolvidos nesse novo ambiente e tomara consigamos levar a efeito as nossas reflexões. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Navarro, Jesus, para nós, continua sendo, conforme a pergunta 625, o modelo e guia da humanidade. Mas isso aí agora, né? Depois do Kardec fazer a pergunta para os benfeitores, mas Jesus já se fez presente naquilo que ele se propôs lá atrás, quando João começou a escrever sobre a vida dele. Fala um pouquinho para nós sobre o que o João colocou a respeito de Jesus, o que ele significa para nós. Então, o Evangelho de João, ele é muito significativo nesse aspecto, porque ele nos apresenta Jesus como sendo o governador espiritual do planeta. Não exatamente com essas palavras, mas nós podemos deduzir com muita facilidade. Então, logo no primeiro capítulo, João diz que todas as coisas que aqui existem, ou seja, no planeta, foram construídos por ele, o Verbo que se fez carne, né? E por que Jesus é considerado o Verbo que se fez carne? Porque ele, encarnando aqui na Terra, ele traz a voz divina para nós, a palavra divina, a palavra de Deus. Então ele vai ser o intermediário de Deus junto conosco, né? Ele vai interpretar, e ele mesmo fala isso, atesta isso quando ele diz que eu tenho vos ensinado das coisas que eu aprendi junto de meu Pai. Então Jesus é o Verbo divino que, segundo o evangelista, construiu todas as coisas que aqui existem, ou seja, construiu o próprio planeta, né? Nesse sentido, Jesus ainda vai anunciar no Evangelho de João que antes do mundo ser, ele já era. Ou seja, ele já era um espírito puro antes do mundo ser mundo. O que ratifica a palavra de Emmanuel no extraordinário A Caminho da Luz, né? Porque logo no comecinho do A Caminho da Luz, Emmanuel fala das tradições espirituais que dão conta da existência de um grupo de espíritos puros que se reuniram tão somente 2 vezes no entorno do nosso Sol, a nossa estrelinha, né? E a primeira vez para construir o sistema planetário. E Jesus já fazia parte desse time, diz Emmanuel, pois Jesus ratifica isso no seu Evangelho, né? Antes do mundo ser, eu já era. Mas não bastasse isso, ainda no Evangelho de João, ele diz que, aliás, ele não diz, né? Ele está em prece com Deus, né? Ele fala assim para o Pai: Pai, glorifica-me novamente agora com a mesma glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. Então o Senhor se apresenta no Evangelho de João como sendo aquele que construiu o planeta e, evidentemente, pela presença dele junto de nós outros, significa que ele é o que está à frente. Mas ainda nesse sentido, ele vai ratificar para nós, ainda no Evangelho de João, quando ele diz que é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que ele me deu se perca. Ou seja, ele assume aqui na Terra uma posição de intermediário em relação à divindade para receber ovelhas, que são os espíritos vinculados ao planeta. Então ele representa a providência divina no sentido de que cada um de nós deverá se transformar numa ovelha para caminharmos em direção ao redil dele. Então a autoridade de Jesus é apresentada no Evangelho de João, assim, com uma clareza, desde que a gente se preste a raciocinar a respeito, é insofismável, né? Então, é bom que a gente faça assim uma seguinte reflexão. No capítulo 1 do Evangelho, no versículo 10, o João diz assim: ele veio, construiu o planeta e as pessoas não o reconheceram.
Então, a gente fica... Isso foi há 2000 anos. E hoje, será que Jesus está sendo conhecido pela humanidade? Eu acho que conhecer é uma coisa, mas compreender é outra. Eu acho que está muito longe ainda da gente ter compreendido, né, Navarro? Com certeza. Essa proposta de Jesus, porque a humanidade ainda está muito materializada, voltada muito para a matéria, quando nós somos espíritos e precisamos trabalhar nisso. E Jesus veio com a proposta única de nos amar, de nos preservar, de nos trazer paz, harmonia, equilíbrio, felicidade. Então, eu vim, como ele disse, para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, é importante que a gente entenda que ele é o psicólogo, ele é o médico das almas, ele entende tudo sobre a nossa problemática. E ele disse mesmo, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa plenitude de vida nós só vamos encontrar na vivência do Evangelho. Agora, é importante que o pessoal dê o devido valor, logicamente na nossa limitação profunda, porque nós não vamos dar o valor que Jesus tem, porque nós não temos competência para isso. Mas pelo menos naquilo que já nos foi mostrado, esse mestre do amor, da caridade, da bondade, de tudo que é bom, é estimulante. Nós temos que começar a pensar em segui-lo, porque ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele, não é, Navarro? É verdade. Mas isso tudo se explica em função da característica dos espíritos que estamos aqui no planeta, né? As luzes da doutrina espírita são essenciais e diríamos mesmo indispensáveis para nós compreendermos todo esse contexto. Nós que estamos vinculados aqui, a maioria de nós que estamos vinculados aqui no planeta Terra, a maioria esmagadora, diríamos, são espíritos ainda que estão vivenciando as necessidades de expiação e prova. Isso mostra que a gente está no limiar entre a terceira ordem, que são dos espíritos imperfeitos, para a segunda ordem, porque se nós já estamos buscando a religião, se já estamos buscando um comportamento um pouco melhor, a compreensão dos ensinos do mestre, significa que a gente está se aproximando da segunda ordem, né? Então a gente está caminhando para esclarecer os nossos espíritos. O Senhor Jesus foi muito claro a respeito dessa ambiguidade nossa, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós ainda estamos no campo da retórica, no campo da representatividade, no campo da aparência, mas ainda não experimentamos o Evangelho como uma bula da qual a gente precisa tirar regras de comportamento. Mas isso vem com o tempo e o Senhor Jesus vem trabalhando junto de nós outros para que a gente justamente se esclareça, para tirar a gente dessa ligação arraigada com a materialidade, lançar a gente no campo do espírito. E ele nos advertiu isso, né? Aliás, nos apontou um norte, porque todos nós vivemos de norte, né, de orientação. E ele vai falar para nós todos no Evangelho que antes de tudo nós deveríamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos fossem acrescentadas. Ou seja, por reino dos céus, entendamos o reino da invisibilidade, que é o reino do Espírito, né? E nós aprendemos na doutrina espírita que o mundo primordial, o mundo primeiro, é o mundo espiritual. Então nós ainda estamos aprendendo a nos relacionar com a nossa verdadeira essência, que é a essência do Espírito, né? E à medida em que a gente adentra e com Jesus a gente dá um passo significativo, porque começa a se desenvolver o sentimento do amor de uma forma raciocinada, como vai propor Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos começando com ele, e aqui 2000 anos depois ainda estamos patinando a respeito, mas ele vem trabalhando para que a gente se esclareça, para que a gente compreenda definitivamente que o que interessa para nós outros é compreendermos a nossa essência, o que nós somos, espíritos imortais, e que a matéria e o mundo material é tão somente uma instrumentação para que nós possamos progredir, né? Então a autoridade de Jesus sobre nós é irresistível por conta da ascendência moral. E com isso ele vai levando cada um de nós, que ainda somos lobos, né, para um redil, e até nesse caminho, até chegarmos lá, a gente vai se transformando em ovelha. Essa é a figura, né, do divino pastor, nos conduzir para um redil. Agora, é importante a gente entender que
a gente não vai conseguir isso numa existência. Pelo contrário, nós já tivemos aí na trajetória do espírito, só como ser racional, do Australopithecus para cá, do macaco, do sul da África. Então, nós somos espíritos em evolução. De lá para cá tem 600 mil anos, aproximadamente. Então, nós já viemos na Terra 6.000 vezes. Essa é a 6.001 vez que a gente vem aqui. Agora, se nós ainda somos esse poço de limitação, porque nós não temos nenhuma virtude ainda, porque não existe meia virtude, meia humildade, meia paciência, meia tolerância, meia honestidade, né? Não sou tão orgulhoso, mas meio orgulhoso. Então, não existe meia virtude, ou você é ou não é. E nós ainda não temos nenhuma virtude ainda. Nós temos que progredir muito e vai ser através das reencarnações. Nós vamos voltar tantas vezes quando necessárias forem, aqui na Terra, se tivermos esse merecimento, ou em um planeta qualquer, mas a vida segue. E Jesus continua sendo o mestre, o modelo e guia, né? Então, é fundamental que a gente entenda que tem que estudar um pouco, se não muito, né? O Evangelho do Cristo, porque se a gente, tudo começa pelo entendimento. Primeiro, a intelectualidade, nós precisamos entender o processo. Depois nós vamos fazer essa transformação moral, que é fundamental, porque a humanidade ainda está muito voltada para a materialidade, como eu disse no começo. Então, esse lado do ego exacerbado, onde eu quero me atender nos meus anseios e até esquecendo um pouco dos outros, é complicado. E Jesus disse com muita clareza, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então a gente precisa começar a pensar em renunciar a alguma coisa para seguir Jesus. Renunciar a um tempo de lazer, de final de semana, e procurar fazer alguma coisa em prol do Cristo. Se a proposta dele é amor ao próximo, como você disse logo no começo, Navarro, ainda nós estamos na retórica, né? Sim. A gente fala assim de Jesus e cita o evangelho dele, cita as passagens, mas será que nós estamos mesmo preocupados em seguir Jesus? Será que nós estamos assim aparatados para dar essa contribuição, esse testemunho? Porque Jesus advertiu, quem me negar junto aos homens, eu negarei perante o Pai. Então nós vamos desencarnar e vamos fazer uma revisão da nossa trajetória. Será que nós estamos abraçando Jesus, defendendo a sua causa, trabalhando pela sua proposta, ou nós estamos indiferentes ou até mesmo trabalhando contra? Porque se ele é o governador, ele é o administrador divino do nosso planeta, ele tem que ser muito bem conhecido na sua proposta essencial e seguido, porque senão nós vamos ficar apenas no repeteco. A gente vem, reencarna, desencarna e continua pensando no eu, depois eu e depois eu também. E quando a gente sabe que a proposta de Jesus é o outro, é amar o próximo. E é ali que nós vamos dar demonstração se nós estamos vivendo a proposta de Jesus ou não. Verdade. A gente precisa compreender as coisas de um aspecto, vamos dizer, organizacional, né, administrativo. O Senhor Jesus é um espírito puro. Nós nem sabemos o que significa isso, porque a gente nem se conhece enquanto espíritos imperfeitos. Imaginemos se nós daríamos conta de perceber toda a potencialidade de um espírito puro. Mas o Senhor representa a ordem divina, a lei divina. Consequentemente, ele cuida de espíritos, como administrador perfeito que é, de acordo com as características de cada um. Então ele vai permitindo a cada um de nós, como nós fazemos isso com os nossos funcionários, com os nossos alunos aqui na Terra, a gente vai dando lições e cobrando responsabilidade na medida da competência de cada um. Então, como administrador, ele nos mostra na parábola dos talentos que cada um de nós tem os talentos necessários segundo a sua própria capacidade, e isso está na parábola, para que a gente faça o que precisa ser feito, é uma questão de ação. A parábola dos talentos traz, antes de tudo, a ação. É preciso utilizar os talentos que nós temos, porque nós vamos ter que prestar conta, evidentemente, para a nossa própria consciência, que é onde está a lei de Deus.
Mas o Senhor Jesus vai nos apresentar também a parábola dos trabalhadores da última hora, ou ainda a mesma parábola com outro nome, que é dos trabalhadores da vinha, né? Mostrando que existe um prazo que nós temos para mostrar serviço, um prazo que nós temos para nos afinizarmos com a sua proposta, que é de mudar o mundo. Então nós vamos mudar o mundo junto com Jesus, ou Jesus vai mudar o mundo junto com os espíritos que se afinarem com ele. E para isso ele toma algumas medidas. E nós, espíritas, somos muito agraciados e, consequentemente, responsabilizados também por isso, com as informações que os benfeitores espirituais trazem. Então, quando a gente pega Humberto de Campos trazendo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente vai ver lances administrativos do Senhor Jesus. Ele cobra de Rei Lear, que é o espírito que ele imposta para tomar conta dos problemas sociais do planeta, ele vai pedir conta da situação do seu Evangelho, lá no finalzinho do século XIV, né? Do século XIII, melhor dizendo, do século XIV, e aí ele vai transferir todo o movimento de implantação do seu evangelho para o Brasil. Então ele está nos alertando com essa transferência que ele toma medidas em relação do comportamento de nós outros aqui na Terra. Daí a necessidade, como o senhor mesmo propõe, que a gente deixe de falar e comece a agir. Porque o Jesus está tomando medidas administrativas para que as coisas aconteçam segundo a lei de Deus, que é a lei de amor. Ora, está faltando uma contrapartida nisso, que é justamente a minha atuação, né? Então daí a necessidade de compreendermos a parábola dos trabalhadores da última hora. Por quê? Porque nós estamos na última hora, de uma forma figurada, antes da renovação que já está em andamento para adentrarmos o mundo de regeneração. Existe uma proposta de melhoria para o planeta e vão ficar aqui no planeta aqueles espíritos que assumirem o compromisso com Jesus de se tornarem pessoas melhores. Mas para que eu me torne melhor, eu preciso abandonar o meu egoísmo, o meu orgulho e começar a ver o próximo como a chave que abre as portas do céu. Então, se eu tenho interesse num céu ou no mundo de regeneração, a chave que abre a porta para adentrar esse mundo de regeneração chama-se próximo. Sem ele, a gente não vai a lugar nenhum. Novames, você referiu ao coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil, e eu me lembrei da pergunta que o Ismael fez para ele. Ismael, que é o responsável pelo nosso Brasil, hoje como governador, orientador do nosso Brasil, ele disse assim: Senhor, me preocupa muito o comportamento dos políticos em relação aos destinos do Brasil. E ele respondeu assim: Ismael, não se esqueça de que eu amo o Brasil e acima de mim tem as mãos misericordiosas de meu Pai. Então veja que o Brasil hoje realmente está sendo visto com muito carinho por parte do Cristo, por parte de Deus, né? Então, mas da mesma forma que a gente pega uma criança recém-nascida e cuida dela, e se a gente não cuidar, ela vai sucumbir, né? Matematicamente, uma criança, se não for cuidada, ela desencarna. Logo que nasce, né? Porque a mãe abandona e vai morrer de fome. Ou se abandona também, morre por um acidente, alguma coisa assim. Então, a mãe, principalmente, o pai, são os grandes responsáveis pelo crescimento dessa criança, né? Com todos os cuidados, com todo o carinho. Mas essa criança vai crescendo e vai sendo cobrada também, né? Aí vai para a escola, tem que levantar cedo, tem que se justificar, tem que fazer tarefa, tem que prestar uma prova mensal ou bimensal no final do ano para saber se passou, também tem que se justificar, senão repete de ano. Assim acontece conosco. Jesus também não é tão bonzinho assim, né? Que a gente pensa, Jesus, na sua misericórdia, na sua bondade, nos compreende, facilita tudo. Tudo bem. Eu imagino que não tem prova de amor maior do que ele sair de onde ele veio, não tem nem ideia, né? É um lugar indizível na nossa linguagem, concepção mental, intelectiva e verbalística. Não tem como nós falarmos de onde Jesus veio. Mas vem aqui para a Terra, e qual a proposta dele? Eu fico pensando, meu Deus, quanto amor, né? Quanta essência, quanta pureza, que Cristo significa pureza, estar com Deus, ele está lá com Deus e vem aqui nesse planeta complicadíssimo, e não veio agora não, porque agora até a coisa melhorou, né? Melhorou muito. Mas veio lá atrás, numa época dura, difícil, ignorância
plena, violência, né? E se bem que não melhorou muito, mas tudo bem. Ele veio àquela época para dizer para nós, olha, é assim que se vive. E ele demonstrou, aquilo que ele falou, ele viveu, do começo ao fim, do começo ao fim. E era incisivo também com aquelas pessoas ignorantes, ele chamava caiado por fora, pútrido por dentro, hipócritas e assim por diante. Quer dizer, ele chamava atenção, não no sentido de denegrir a imagem, no Mas sentido, choque de realidade. choque né? de realidade, porque ele falava de uma linguagem, uma linguagem de amor, de doação, e as pessoas falavam de interesse pessoal, e que batia de frente com ele, né? Então, Jesus também não era tão bonzinho. Então, por isso é que hoje, a gente precisa refletir, se nós não somos os hipócritas de antes, se nós não somos os caiados por fora e putas por dentro, se nós não somos essa raça de víboras que ainda agride violentas criaturas. Jesus está aí, continua governando o planeta e não tem nenhuma ovelha a ser desgarrada do seu redil. Segundo ele, o pai não tem nenhum filho a perder. Mas cada um precisa se justificar, não é, Navarro? É verdade. O extraordinário Dr. Issam Itiba diz que quem ama, educa. Né? Então o Senhor Jesus ama profundamente, é espírito puro. Mas ele também, como o senhor mesmo propôs, não é tão molinho assim. Porque o amor, às vezes, precisa ser rigoroso. Educar significa também cobrar. Cobrar, exigir, né? Então ele vai falar para nós nesse sentido, que ele estará sempre conosco, que ele não nos deixará órfãos, mas ele nos alerta que a cada um é dado segundo as suas obras. Então ele é um professor emérito, é um cuidador, mas ele quer que cada um de nós adquira uma autonomia pessoal em sintonia com a lei de Deus, que é a lei de amor. Né? Então Jesus toma medidas administrativas segundo a nossa característica. Ele vai respeitar sempre, porque se existe uma característica dos espíritos puros, propõe Kardec em O Livro dos Espíritos, é justamente o respeito ao livre-arbítrio. O Senhor está trabalhando o tempo todo a meu favor, mas se eu não quero, Ele está trabalhando o tempo todo para me educar, mas se eu não aceito, Ele vai permitir que eu aprenda pela dor aquilo que eu poderia ter aprendido pelo amor. Então nós estamos aqui num processo de aprendizado e é preciso abrir mão, né, das nossas convicções mundanas, materialistas, para começar a compreendermos que existe um mundo à nossa disposição que nós já poderíamos ter adentrado muito antes do que nós adentramos, né, porque estamos agora engatinhando para ele. Mas quantos espíritos já não se voltaram para essa realidade espiritual há milênios? E nós estamos aqui patinando ainda, né? E Jesus compassivamente está aguardando o amadurecimento de cada um de nós. Mas ele haverá de tomar medidas administrativas, que são essas questões onde ele vai colocando, e ele fala isso, né? Eu vou preparar-vos um lugar. Qual lugar? Para uns vai ser o mundo de regeneração, para outros será outros planetas adequados à nossa identidade espiritual para que a gente possa dar continuidade nas vascas da dor, mas é uma bênção ainda, porque é onde nós vamos acordar. Por isso que é importantíssimo nós atentarmos para o estudo do Evangelho do Senhor Jesus. Estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, além, evidentemente, de estudarmos o Livro dos Espíritos, que traz a filosofia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo estuda as propostas de Jesus, no sentido de que a gente compreenda de que o trabalho que ele está fazendo é para esclarecimento dos nossos espíritos, e não para que nós o adoremos. Né? Ele não precisa disso, ele já é um espírito puro, mas ele está fazendo um esforço todo especial, ainda aproveitando a sua deixa, doutor, saindo da região das luzes indefiníveis para nós outros, vindo a esse planeta. Né? Então o que Jesus fala? Saí do Pai no Evangelho de João e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Ele está o tempo todo junto conosco. E nós estamos com Ele. Então, por isso é que a gente tem que estar atento para o Evangelho. E eu queria só fazer aqui um comercialzinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele está repristinado. Sabe o que é repristinar? É trazer a essência, porque o Evangelho esteve adulterado pelas religiões, pelas pessoas, nos seus interesses pessoais, atendendo a dogmas impostos pelas religiões. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou dizendo que ele está sendo repristinado, voltado à origem, à essência, porque os espíritos
espíritos ditaram para Kardec o que significava a proposta de Jesus. Em cada proposta dele, veio Kardec, esmiuçou o assunto, e se não bastasse, na instrução dos espíritos, os espíritos vieram para falar daquilo que o Evangelho queria propor. Então, se existe o Evangelho repristinado, voltado à essência, à sua maior pureza, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nós temos posse da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao mundo, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, é a verdade, nós temos que segui-lo. E para entendê-lo, conhecê-lo, compreendê-lo, precisamos estudar o seu Evangelho. E dos Evangelhos, eu quero colocar a síntese de Marcos, João, Lucas e Mateus, Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a essência trazida pelos benfeitores, em nome do Cristo, em nome da espiritualidade amiga. Naval, muito obrigado por você participar conosco. Eu que sou grato. Tantas doutor. informações muito maravilhosas. Obrigado. E estamos encerrando o nosso programa para a semana que vem, voltarmos novamente com o Papo do Bem, falando um pouco mais sobre outros assuntos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Paz, harmonia a todos.